Eu posso ler. Pode ler. Momentos houve de agitação. Vamos ver, pode ler. Momentos houve de agitação, porque alguns dos exploradores de energia recusavam-se ceder as suas vítimas ao nosso apoio, altercando e apresentando-se em condições próprias para o pugilato físico, distante de qualquer método de equilíbrio. O Dr. White, porém, comunicava-se mentalmente conosco, estimulando-nos ao prosseguimento, aproveitando-se da indecisão de alguns verdugos, vinculando-nos a Jesus no seu ministério de amor junto aos obsediados a quem socorrera, usando da sua autoridade, e desse modo continuamos. Então, vocês se lembram que a gente ainda está no resgate daquele pessoal que foi envolvido, né, pelo tsunami naquela região da Ásia, né? E ele está falando aqui dos vampirizadores, né, que vão atrás, né, dos corpos recém-desencarnados para sugar o que ainda tem ali de energia vital, né? E quando os trabalhadores do bem, né, chegavam ali para auxiliar, era como os animais, né, defendendo a sua caça, né? Então, eles queriam brigar, né? E aí o Dr. White vem com todo o seu conhecimento, né, toda a sua grandeza espiritual, vai orientando a equipe para que ela consiga realizar o seu trabalho. A patética da gritaria em frene e da desolação em volta comovia-nos. No entanto, não podíamos deslocar-nos mentalmente da atividade que nos dizia respeito naquele reduto de putrefação e loucura. Atendendo a uma mulher desvairada que segurava uma criança, também lacrimosa e inconsolável, percebi-lhe a alucinação defluente do momento em que se desejou salvar com a filhinha de poucos anos de idade, buscando a parte superior da casa em que viviam, e a onda arrancou-a dos alicerces, despedaçando-a e esmagando contra os destroços ambos os corpos. Podia-se ver-lhe os registros na mente alucinada. Não parava de gritar, suplicando socorro, acreditando-se como realmente se encontrava, perseguida por seres demoníacos que a desejavam submeter. Tocando-lhe a fronte espiritual e emitindo sucessivas ondas de amor e de paz, percebi que me captava o pensamento, e porque estivesse estimulada a fé religiosa, pôde perceber-me em seu e no auxílio à filhinha, deixando-se conduzir para fora do círculo em que se encontrava aprisionada, embora ainda vinculada ao corpo reduzido a frangalhos. A pequenina encontrava-se livre da injunção perispiritual da matéria, e logo acerenou-se ao receber as vibrações que se exteriorizavam desse servidor em sua direção. Yvon veio em meu socorro e começamos a concentrar a nossa atenção nos laços que a mantinham presa ao veículo carnal, sem qualquer utilidade naquele momento. Algum tempo depois, após conseguirmos esgarçar as ataduras energéticas entre o espírito e a matéria, por fim, acalmou-se, deixando-se de conduzir enquanto chorava comovedoramente, lamentando o acontecimento da desencarnação de que se dava conta.
Buscamos falar-lhe da imortalidade através do pensamento que ela captava, apresentando-lhe a filhinha que deveria cuidar, prosseguindo como se estivesse na terra e preparando-se para auxiliar aos demais familiares que, se não estivessem conduzidos pelo carro da morte, muito necessitariam da sua cooperação para poderem continuar no processo de recuperação nos dias por vindouro. Convidada à reflexão da família, o instinto maternal apresentou-se-lhe mais forte e ela cedeu em acalmar-se. Conseguiu locomover-se, embora com alguma dificuldade, abraçando a criancinha que adormecera no seu regaço, e a conduzimos a um grupo de auxiliares especiais que, a partir daquele momento, se encarregaria das providências compatíveis ao seu estado. Ainda não víramos tudo de que a natureza humana é capaz enquanto lhe predominam as forças brutais do primarismo. Estávamos absortos no atendimento daquela mole sofrida, quando alguns indivíduos ainda reencarnados começaram a remover os corpos sem qualquer consideração, aproveitando-se das sombras terríveis da noite. Tratava-se de assaltante de cadáveres, informou-nos Dr. White, que o estão vasculhando em busca de qualquer coisa de valor, considerando-se que a morte os surpreendeu no momento de atividade normal, sem aviso prévio. Isso aqui é interessante, né? Porque dá para fazer um paralelo, né? Desses encarnados, né? Que estão violando os corpos, né? Para roubar os bens, entre aspas, né? Que eles poderiam ter junto a eles, com aqueles espíritos que querem, como que, de certa forma, roubar o que ainda tem de energia vital naqueles corpos, né? Então, dá para fazer uma analogia muito próxima de um grupo e do outro, né? Embora as autoridades estejam tentando pôr ordem no caos, os infelizes aproveitadores recorreram a todos os expedientes possíveis, objetivando lucrar com a desdita dos outros. Removendo os cadáveres em putrefação, não receiam contaminação de alguma natureza e suportam os odores terríveis dominados pelo álcool que antes se ingerem e pela ambição desmedida de amealhar algo para os prazeres degradantes. Continuemos sem prestar-lhes atenção, desde que estamos em campos vibratórios muito diferentes. Alguém tem algum comentário, alguma coisa? As horas sucediam-se lentas e pesadas. O grupo que atendíamos era constituído por quase 1000 vítimas da tragédia sísmica. Aparentemente, pequeno era o resultado do nosso esforço, embora nos encontrássemos empenhados com carinho na execução da atividade que nos foi reservada. A noite tornava-se cada vez mais pavorosa do ponto de vista humano, em razão dos horrores que se manifestavam sem cessar. Quer dizer, é interessante quando ele diz, a impressão que ele tinha é que o que ele fazia não era quase nada, né? Comparado com a imensidão, né, da tragédia, né? Com tudo que envolvia aquela tragédia, né? Ele tinha a impressão que ele fazia era muito pouco, né? A gente sabe que, na realidade, não é. O trabalho da espiritualidade, principalmente numa situação dessa, é gigantesco. Mas é tanta coisa negativa ao redor que, às vezes, a gente ainda não tem um nível de evolução espiritual tão alto quanto os mentores, os coordenadores desse trabalho,
temos a impressão de que a gente está fazendo é muito pouco, ou quase nada, diante do que está acontecendo nas sombras. Na esfera física, a procura de cadáveres para identificação era afligente, porque as pessoas choravam e imprecavam sem lucidez em torno do que exteriorizavam. Era uma catarse coletiva sobre a inclemência das sombras tormentosas. Do nosso lado, não era menos angustiante a paisagem espiritual. Ana continuava a manter o archote aceso, derramando claridade no local sombrio e truanesco. Em determinado momento, escutamos uivos arrepiantes e vimos em movimento uma densa formação, agitando-se e aproximando-se, como se empurrada por ventos suaves, imperceptíveis para nós outros. Ao acercar-se, podemos ver em hediondez diversos espíritos com faces e formas lupinas, como se estivessem em um cenário de imaginação doentia, observando antigos seres humanos que se fizeram vítimas da zootropia. Com aspecto repelente e hórrido, eliminavam baba pegajosa pelas bocas escancaradas e os olhos brilhantes procuravam os cadáveres cujos espíritos estávamos libertando. Subitamente, tentaram atirar-se sobre um dos montes de membros e corpos misturados, como se estivessem esfaimados. Nesse comenos, Dr. White sinalizou ao padre Marcos que, rápido e seguro, desdobrou uma rede de fios luminosos e de ampla proporção, no que foi auxiliado por Yvon e Oscar, atirando-a com habilidade sobre o monturo fétido. De imediato, pudemos perceber que se tratava de uma defesa magnética, irradiando energia especial que apavorou os agressores, que certamente a conheciam, fazendo que se afastassem em tropel rápido, sem maiores perturbações para o nosso labor. Isso é um outro aspecto interessante, porque, por mais hediondo, por mais agressivo que possa parecer o grupo de espíritos, ainda mais envolvidos com as trevas do que a luz, que eles tentem demonstrar uma força assombrosa, um poder que, na realidade, eles não têm, sempre há uma proteção da espiritualidade. E essa rede que eles formam, você pode ter certeza que são proteções parecidas em que eles fazem nos nossos lares, às vezes até ao redor de nós mesmos, para que possamos participar dos trabalhos. Então, por mais que pareça assustador a investida das trevas, os espíritos que querem com que a gente cesse o serviço do bem, as proteções que nós recebemos sempre são mais do que suficientes para evitar qualquer tipo de fragilidade ou de mal a qualquer um de nós ou de qualquer espírito que esteja voltado a uma sintonia mais alta e procurando levar o bem-estar a qualquer espírito que seja. Por a primeira vez que me deparava com cena de tal porte, percebendo-me as interrogações mentais, o hábil diretor veio-me em socorro explicando. Trata-se de espíritos muito infelizes, cujas existências na Terra foram terrificantes e que construíram as aparências perversas atuais como decorrência do mal que praticaram, indiferentes ao sofrimento que causavam.
haviam perdido a sensibilidade do amor e, por isso mesmo, deformaram psiquicamente o perispírito, que, após a desencarnação do corpo somático, encarregou-se de modelá-los conforme se encontra. Sucede que a única diferença em relação aos demais casos de zoantropia é que, normalmente, a ocorrência é individual. No entanto, porque constituíam um grupo acelvajado que laborava em conjunto, o fenômeno alcançou-os a todos, neles plasmando a deformidade lupina, que faz os mais temerários, que os faz mais temerários, imprimindo-lhes as necessidades alimentares típicas do gênero Canis lupus, mantendo a mente entorpecida. Por automatismo, prosseguem na sanha do desequilíbrio, até o momento quando a misericórdia de Deus deles se compadeça e sejam recambiados às reencarnações expiatórias muito dolorosas. A mente é sempre a geradora de bênçãos. Opa, é que estava apagado aqui o meu. Deixa eu só fazer um comentário nessa parte, né, sobre a idioplastia. Aqui no caso, o caso, né, dessa idioplastia em estilo de animais, né? O que acontece? Teve uma das mensagens que a gente recebeu sobre, né, esses trabalhos de irradiação de amor, que contou, assim, que falou algo que eu achei muito bacana e que dá para fazer uma ligação com essa parte, que uma das mensagens foi assim, que nesse processo da regeneração, a gente não consegue imaginar a quantidade de energia necessária para começar a ajustar, a equilibrar esses irmãos, né, que estão em estados assim, né, que estão em estados de desajuste. Então, se a gente pensar, por exemplo, nesse caso, a quantidade de energia ali, a dinamização, o processo do resgate e como se fosse e do retorno ao equilíbrio, né, na sua forma mais equilibrada, imagina a quantidade de energia, de trabalho que deve ser realizado pelo mundo maior. E aí eles falaram que essas energias doadas, elas são extremamente importantes nesse processo, né, para todos esses espíritos que estão sendo acolhidos e nesse trabalho de reajuste, porque não é só um reajuste ali, o reajuste a ponto, né, deles falar assim, ah, não, eu estou entendendo a minha situação. São muitos e muitos aspectos que precisam ser trabalhados, né? Então, aqui é um desses, a gente imaginar todo o trabalho que deve ser feito até ele se equilibrar novamente, né? Que ele fala aqui, né? Por automatismo prossegue na sanha do desequilíbrio, até o momento quando a misericórdia de Deus dele se compadeça e sejam recambiados a reencarnações expiatórias muito dolorosas. Então, há um longo processo e muita energia, trabalho dos mentores para esse reajuste. Então, foi um ponto que eles falaram, a importância desses trabalhos de doação de energias para o mundo maior estar utilizando para fins assistenciais. Eu não sei se tem a ver, né, o fato de São Francisco ter essa ligação tão forte com os animais, né? Mas uma vez, num trabalho de desobsessão, foi dito que a legião dos franciscanos eles trabalham intensamente com esses espíritos que se transformam em animais, né? Eles têm uma ligação muito profunda com esse tipo de trabalho, né, de resgate desses espíritos animalizados. Nossa, interessante, hein? Eu acho que faz muito sentido, né? Igual, por exemplo, Maria está muito ligada aos trabalhos ligados ao suicídio, né? As legiões de Maria têm um trabalho assim muito forte nesse aspecto, então é bem interessante esse aspecto ligado às falanges, à egrégora de Francisco de Assis. Que Bonito. até, que até eu já vi num,
num desenho, falando da vida dele, tem um episódio dele com um lobo, né? Que aterrorizava a cidade, né? Que ele chega e o lobo vira um dos melhores amigos, entre aspas, né, dele, né? Não, e é interessante nesse caso porque ele faz um acordo com o vilarejo, né? Então ele vem, aí ele amansa, e aí ele faz tipo um acordo entre as duas partes, de maneira que a cidade começaria a dar todos os dias comida e ele viria ali, comeria e não faria mais mal. E foi o que aconteceu, né? Então, é interessante essa linguagem do amor conseguindo fazer aí um intercâmbio de comunicação, gerando um acordo, né, entre humanos e os animais. É belíssimo essa situação, esse caso do Francisco de Assis, do irmão lobo, né, como costumam É. falar. E agora estava lembrando assim dos casos que eu lembro de espíritos animalizados que foram revertidos, né? Claro que a gente é só espectador, né? Sempre tinha franciscano no meio, dos que eu está aqui passando na minha mente, dos que eu lembro, né? Até alguns não, acho que quase todos o Gustavo estava no meio também, mas sempre tinha o franciscano no meio. Vamos continuar aqui. A mente é sempre a geradora de bênçãos ou de desditas, porque dela procedem as aspirações de uma assim como de outra natureza. Quando as criaturas humanas considerarem a força do pensamento que procede do ser que são, haverá mudança radical de comportamento moral e social, dando lugar às conquistas relevantes da imortalidade triunfante. Isso eu acho bem legal, né? Porque assim, quando você entender a força que o pensamento tem, né? Que é o que a gente tenta compreender com o mentomagnetismo, a mudança do comportamento vai ser mais fácil, né? Porque você vai entender que quando você pensa, você cria. E quando você cria, você age. E quando você age, dependendo do que você criou, pode causar o bem ou o mal. E nesse ponto que você falou da mente, hoje é interessante, estou lembrando de algumas mensagens, porque como eu estou trabalhando, teve uma mensagem que eles falando na irradiação, com essa capacidade da gente se sentir cada vez mais expandindo, abrangendo, né, os seres. E é isso, né, o processo da mente, à medida que vai realmente trabalhando esse aspecto e sentindo como se realmente tivesse muito amplo, em certo nível, é isso mesmo que está acontecendo, né? Então, essa expansão, esse envolvimento amoroso, então é uma força muito grande. Acho que a gente está no começo, né? O metamagnetismo, eles estão ali só dando os primeiros rudimentos e que estão surgindo por outras formas também na humanidade, mas eu acho que agora eles vão começar a abrir cada vez mais essas informações para nós e vão vir cada vez mais aqui sobre não só o aspecto da força do pensamento, mas sobre metodologias para se trabalhar e direcionar isso para fins assistenciais. Por enquanto, é natural que o processo ainda se encontre em fase preparatória, dando lugar às aberrações que tomam corpo no mundo físico, caracterizando a decadência dos valores éticos e morais, nas esperanças de felicidades que só sobram no mar encapelado das paixões. Não são poucos, no campo das comunicações na Terra, os decantados multiplicadores de opinião, que sintonizam com as entidades bestializadas, que os submetem ao talante de suas aberrações, durante largos períodos de desdobramento pelo sono fisiológico, imprimindo profundamente no cerne do ser de cada um a devassidão, o desvario, a degradação moral. Retornando ao corpo somático, recordam-se das experiências viciosas em que se comprazem
e estimulam os seus aficionados cada vez mais à luxúria, ao sexo assodado pelas drogas alucinógenas, pelo álcool, pelas substâncias farmacêuticas estimulantes. Aí não tem como a gente não levar diretamente essa multidão, né? Relacionar essa multidão de influenciadores, né, que a internet criou. Né? Eu acho que isso fala diretamente com eles, né? Que eles são grandes influenciadores, alguns para coisas úteis e muitos para coisas que vão levar a consequências desagradáveis, né? E o fato dele mostrar aqui, né, que muito dessas ideias mais inferiores que são transmitidas são trabalhadas durante o sono deles, né? Em que eles procuram a sintonia que eles carregam e vivem no mundo espiritual aquelas experiências que guardam na memória para retransmitir como coisas boas, né, para os seus seguidores, né? Não seja de surpreender a debandada das gerações novas para as músicas de sentido infeliz, nos bailes de procedência primária e sensualidade, onde a perversão dos sentidos, dos sentimentos, é a tônica. E o estímulo à violência, à rebeldia, à agressividade constitui o panorama da revolta. Afinal, contra o quê? Torna-se adversário do denominado contexto. Em vez de desenvolverem os valores dignificantes para melhorá-lo, mergulham fundamente nas paixões mais vis, tornando piores para eles mesmos e para os outros os dias que enfrentam. Fogem, então, para a consumpção por meio das drogas, da exaustão dos prazeres sensuais e perversos.